Ora, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado por terem vindo e por continuarem a aderir a esta iniciativa. Eu queria agradecer a esta excelente interpretação do Nuno Cassote e à colaboração do Conservatório de Aveiro e, naturalmente, agradecer também a presença dos nossos convidados que aceitaram este convite com muito gosto e com muito entusiasmo e muito nos honram com a sua presença. E assim sendo, eu vou começar por apresentar os convidados, uma resumida biografia de cada um deles. Começo pelo professor José Eduardo Pinto da Costa. Nasceu no Porto, licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, com a tese Morte por ação do óxido de carbono. Estudou estudo que viria a ser citado pela revista da Interpol. Em 61 foi nomeado assistente de Medicina Legal e Toxicologia Forense e concluiu o seu doutoramento em 73. Em 79 passou a professor associado da Faculdade de Medicina do Porto e em 96 a professor catedrático. Desempenhou ainda diversos cargos nacionais e internacionais, como subdiretor do Instituto de Medicina Legal do Porto, presidente do Colégio da Especialidade de Medicina Legal da Ordem dos Médicos, membro do Conselho Superior de Medicina Legal e vice-presidente da Academia Internacional de Medicina Legal e Medicina Social. Creio não ter cometido nenhuma... Tudo mais ou menos correto. Fernando Ribeiro nasceu em 74, estudou Filosofia na Faculdade de Letras de Lisboa e em 89 formou a sua primeira banda, os Morbid God, que mais tarde viriam a mudar o nome para Moonspell. Além da sua atividade musical, que o levou também a participar no projeto Amália Hoje e a diversas colaborações com outras bandas, Fernando Ribeiro é poeta e tem 3 livros publicados: Como Escavar um Abismo, As Feridas Essenciais e O Diálogo de Vultos, além de traduções, não é, de H.P. Lovecraft. Muito bem, estão apresentados e para falar de morte, do tema de hoje, nada como ter aqui 2 pessoas cuja atividade profissional e artística, no caso do Fernando, passa por uma investigação da morte. Poder-se-ia quase dizer que os nossos convidados ganham a vida com a morte. O professor Pinto da Costa, através da sua atividade médico-legista, e o Fernando, através da exploração de temáticas e ambientes onde a morte está sempre presente, seja pelo fascínio ou pelo horror que provoca. Eu vou começar pelo professor Pinto da Costa. Nestes anos todos de atividade, o que aprendeu sobre a morte? É possível sabermos alguma coisa dela ou não há nada para saber? E depois passa a mesma pergunta ao Fernando. Ora, muito boa noite a todos. É um prazer de estar vivo, apesar do anunciado elogio fúnebre que foi esboçado.
Isso concede-me exatamente por uma questão de imunidade manter a vida, porque a vida, vamos dizer que não existe, a vida é a ausência da morte. Ou então, que a morte surge na ponta da linha de uma existência linear que começa com o nascimento e acaba precisamente quando aparentemente deixamos de existir. Eu digo aparentemente porque para a comunidade mundial, mais de 80% da população acredita na vida pós-morte. Ora bom, dos senhores que não acreditem na vida pós-morte são marginais. Estão nos 20%, estão na minoria, uma vez que 80% é indiscutivelmente uma maioria. É evidente que nós estamos a falar, a comunidade mundial, não somos nós que estamos aqui, não. Maioritariamente caucasianos, a falta de luz não me permite perentoriamente dizer que somos todos caucasianos, mas maioritariamente somos. Mas é preciso ver que os pretos também são gente. E que os mulatos também são gente. E os cabritos também são gente. E os esquimós também são gente. E os aborígenes também da Austrália também o são. E os pigmeus. Esquecia-me dos amarelos, que também são gente. Ora, esta gente, no seu cômputo, 80% acredita na vida pós-morte. Pergunto, existe assim, do ponto de vista epidemiológico, a vida pós-morte ou não? Parece que sim, matematicamente. E a experiência perturbada do dia-a-dia leva a que cada vez mais pessoas adiram a este pensamento mágico-religioso, filosófico da vida pós-morte. Ora bom, a minha vida, na realidade, tem-me dado pela experiência acumulada de alguns anos com os mortos. Os mortos, efetivamente, têm permitido ganhar dinheiro. Atualmente não direi, porque não estou a viver dos mortos, mas já vivi muito dos mortos, porque era muito bem remunerado em todas as intervenções periciais que realizava com os mortos. Mortos, entre aspas, porque os mortos são uma necessidade de vida, ou que tenham uma vida diferente. Paradoxalmente, nós vamos utilizar a palavra bios, vida. O morto tem biologia e o morto fala. O que é preciso é nós sabermos falar com o morto, porque o morto diz-nos de que é que aquilo morreu. Se a olho não somos capazes de o discernir, nós temos hoje metodologias a nível da microscopia eletrónica, da bioquímica, que o morto nos diz: olha, morri disto, morri daquilo, morri daquilo. Sofri, não sofri. Porque, efetivamente, o nível de limite entre a vida e a morte é complexo. Nós às vezes pensamos que o indivíduo está morto e a ciência outorga-lhe uma designação de morte aparente. Morte aparente quer dizer que aparentemente está morto, mas na realidade não estará. Na prática, quando nós consideramos que um corpo está morto, temos que ter muita parcimónia, muito cuidado naquilo que dizemos à volta dele. Porque aquele pseudo-morto, a última faculdade sensorial que perde é a audição. Já não vê. Goethe, quando estava a morrer, num dia de tarde, com o sol a entrar-lhe pelo quarto dentro, e ele disse: luz, quero mais luz. Ora bom, ele já não via, mas ouvia. E, portanto, nós temos que ter todo o respeito, toda a parcimónia naquilo que dizemos perante um indivíduo que está a afinar-se. E ele ainda ouve quando já não tem qualquer outra atividade de meio de relação. O contacto com a morte, durante muitos anos, deu-me a mim, como dá a todos, Petit Grilli, por exemplo, um dos livros dele, a nova geração já não cultiva muito o Petit Grilli, mas é um autor célebre que, na minha juventude,
se lia às escondidas, o Petit Grilo. Era professor de medicina legal. E num dos livros dele, ele diz: vai entrar na morgue um cadáver, se calhar é um médico legista. Ora bom, portanto, o sentido do humor que nós vamos adquirindo é uma reação, do ponto de vista psicológico, um mecanismo de rejeição. Tanto lidar com a morte, cada morto que nós vemos, estamos a gratificar-nos por não sermos nós. O que eu costumo fazer no dia-a-dia, quando acordo, a primeira coisa é mexer os dedos das mãos e os dedos dos pés. Estou vivo, não tenho problemas. Que gratificação que eu tenho de estar vivo. E à medida que vamos acumulando a experiência no tempo, se soubermos vivenciar o momento que passa, nós não temos problemas. Bertrand Russell, filósofo, dizia: só tem medo da morte quem não viveu bem a vida. De forma que melhor é vocês todos hoje fazerem um balanço existencial se têm medo da morte. Já agora, se têm medo da morte, podem corrigir algo que não está certo para vocês. Já agora, só para acrescentar uma pequeníssima pergunta. É possível, através do cadáver, perceber quem teve uma boa vida e uma má vida? Depende do que entende por boa vida e má vida. Se entender por boa vida comer alarvemente, fumar alarvemente, drogar-se alarvemente, aí através do cadáver, se eu evidenciar estes comportamentos, eu digo: teve uma boa vida. Se achar que são comportamentos altamente negativos, e eu direi, através do exame pormenorizado do cadáver, teve uma péssima vida. Depende do ângulo de visão sobre quando nós observamos, seja que fenómeno for. Muito bem, então eu vou agora passar aqui para o Fernando. Estamos aqui a dizer, para não me esquecer, no final da sessão vamos ter uma parte onde os nossos convidados vão responder a perguntas do público. Vão estar aí uns rapazes e umas raparigas com os cartões que podem pedir para escrever a vossa pergunta. Depois, quando estivermos próximo do final, vão ser recolhidas e eu vou dirigi-las aos nossos convidados. Fernando, da medicina legal para o metal. Death metal, gothic metal, qual preferes? Bem, eu devo dizer que não temos uma relação tão privilegiada e não conhecemos tão bem a morte, porque, lá está, nós vamos um bocado por aproximação. O que é que são as nossas letras sobre a morte, ou letras que tenham este assunto como, de alguma forma, o seu orientador estético? É apenas os Moonspell, uma banda de heavy metal, e o heavy metal nasceu nos anos 70, como uma derivação do rock, com outras raízes ainda mais longínquas no blues, etc. E depois, como é uma música que teve um grande fulgor nos anos 90, fragmentou-se em diversos estilos, de falares do gótico, do death, um tal da morte, por assim dizer, que é um tal muito curioso. Não sei se o professor já ouviu, há imensas bandas que se dedicam a fazer um metal cujas letras vão retirar aos livros de patologia forense, e a mistura, que é apreciada por diversos fãs durante o mundo, portanto por todo o mundo, foi muito apurada, e eu também ouvi e partilhei desse fascínio neste aspecto, mais das bandas de death metal. Eu acho que os Moonspell e eu, enquanto letrista, partilho uma preocupação, ou pelo menos uma inquietação, que é de tentar espreitar não só a morte, mas tudo aquilo que de alguma forma nos define, colocando-nos, lá está, como o professor falava, alguns limites à nossa vida, ou melhor, o limite final, não é? Para quem não acredita na vida depois da morte. E acima de tudo, acho que escrever sobre a morte é quase um ato, de alguma forma, humano, à falta de melhor expressão, e nós, apesar de sermos uma banda de heavy metal, termos também um estilo e uma indumentária que também se aproxima de coisas que as pessoas conotam com o rito, com o luto, com o culto fúnebre, o vestido preto, por exemplo. Na nossa cultura, né? Outras culturas vestem-se de outras formas. Portanto, o que há aqui, eu não lhe chamaria uma curiosidade, porque é sério demais para essa curiosidade, mas é
uma inquietação que eu penso que nós, enquanto banda, não deixamos de partilhar com a pessoa comum. Eu lembro-me de viver durante pouco tempo num bairro de Lisboa, em Campo Lido, e nós tínhamos uma padaria mesmo ao fundo da rua, onde eu ia comprar o pão. Também me faz sentir vivo comer um pequeno almoço logo de manhã, e é bom ter essa ignição. E invariavelmente a padaria era frequentada por pessoas um bocadinho mais velhas que eu, e invariavelmente falavam de morte. Eu lembro-me de estar lá uma vez antes de ir para os ensaios, e a conversa, se bem me recordo, era a seguinte: eram duas senhoras que diziam, pronto, este ano é que é, este ano é que eu vou, entre aspas, esquinar, este ano é que vou morrer, este ano dói-me isto, dói-me aquilo. Ao cabo, a padeira respondia: não morro este ano porque o tempo está mau e a terra está muito fria. E tinham esta conversa enquanto fazia o troco do pão, enquanto, de alguma forma, cada um vivia a sua vida comum e cotidiana, e apesar de eu, de alguma forma, extravasar isso de uma forma romântica, de uma forma poética nas letras de Municipal, penso que a minha preocupação e a minha inquietação até é algo uma inquietação genuinamente portuguesa, porque eu costumo dizer também, nós somos uma banda que anda muito lá por fora, e à exceção dos finlandeses, talvez, nós somos invariavelmente as pessoas que mais falam sobre morte. É uma coisa muito, muito presente no nosso cotidiano. Por exemplo, o que é eu pensar sobre a vida? Eu acho que cada pessoa que pensa sobre a vida inclui sempre 1, 2, 3 ou vários cenários de morte nesse pensamento sobre a vida. E quando uma pessoa está a pensar sobre a vida, normalmente remete para um estado em que a vida não lhe corre tão bem, etc. Há sempre esse cenário. Portanto, digamos que isto é uma influência quase inevitável, porque são, no meu caso, quase 40 anos a ouvir falar de morte, sobre diversas perspectivas, porque também há esta questão da morte como solução, não é? Apesar de haver o desconhecimento, muitas pessoas propõem a morte como solução, pessoas das mais diversos credos, diversas áreas profissionais, etc. E, portanto, foi a minha atividade com os Municipal, a minha atividade na poesia, é uma atividade que procura, de alguma forma, espreitar para o lado do muro, digamos assim. É uma certa curiosidade, uma certa inquietação, que também, de alguma forma, nos permite viver disso, não é? O professor vive na morte, nós vivemos um bocado daquilo que é o lado lunar das pessoas. O que abordamos nas nossas letras, eu nunca disse assim, não é para todos, para quem tiver vontade, não é? Tal como tudo na vida, mas sem dúvida que encontramos em todo o mundo pessoas muito, muito, muito curiosas, especialmente curiosas sobre a definição, ou estas definições vindas de um país do sul da Europa, que tem conotações históricas, geográficas, diferentes até com a própria morte, ou com o próprio fim, com o próprio isolamento, e as ideias que também daí decorrem. Por exemplo, pessoas de outro... Nós, de vez em quando, até temos um ritual católico, um ritual carregado, muitas vezes de enterro, de luto, etc. De vez em quando até nos faz um pouco de confusão como é que, por exemplo, outras pessoas de outras mentalidades, de outras latitudes, lidam com a morte com um ritual diferente, que é um princípio errado da nossa parte, mas que não deixamos de pensar nisso. Nós, uma banda influenciada e marcada muito também pela poesia, pela literatura também, encontramos nesses autores que várias vezes abordam a morte, e não só, de maneiras diferentes, também alguma inspiração, porque, na nossa opinião, eles também estão a tentar responder a alguma questão. Acho que a morte, sem dúvida, acima de tudo, é uma questão que provavelmente não pode ser respondida ou cristalizada numa só resposta, mas lá está, o nosso raciocínio é tentar fazer a coisa por aproximação, não científica, mas poética. Já agora, Fernando, há uma longa tradição na arte
desde a antiguidade, do memento mori, não é? Portanto, a arte que é feita para lembrar as pessoas que elas também vão morrer. Eu acho que portanto, o público do metal, também do gótico, dessa grande área, muitas vezes nem sequer tem fronteira, é alguém que vive essa relação, que tem essa intensidade com a morte, portanto, que vive esse memento mori, e é um pouco isso também que vocês fazem quando tocam, quando compõem? Há sem dúvida uma atração por tudo o que é de alguma forma também revestido de um certo romantismo, não é? E a morte, as suas expressões artísticas, várias delas, e o que chega ao contacto com o nosso público tem muito a ver com o período do romantismo literário, a nível também de obras de arte, por aí fora. Portanto, eu penso que, sem dúvida, também é uma partilha que nós temos com o nosso público. O que não nos torna mórbidos, atenção. Não é isso que eu queria dizer, não é? Pelo menos não todos. Há pessoas que eu já conheci que têm, portanto, um fascínio, passa a redundância, mórbido pela morte, chegando inclusivamente a colecionar objetos e por aí fora, mas é uma opção e é uma direção também. Agora, eu penso que há uma identificação muito mais, não só concretamente com a morte, mas por a morte ser um assunto ou uma inquietação ou um tema que faz parte de um certo lote ou de um certo matriz de temas que influenciaram muito a produção artística de um certo estilo de arte que teve continuidade e que teve de alguma forma divisões e expansões e expressões diferentes ao longo dos anos, que chegou também ao metal, e ao metal gótico e ao death metal, mas lá está, eu quando estava a informar também este ciclo de conversas, é curioso porque todos estes temas grandes, estes temas que uma pessoa pensa o que há a dizer sobre isto, ou o que é que nós podemos, como é que havíamos falar disso, mas como é que havemos de falar disso, todos eles são muito caros aos fãs desta música, o humor, o mal, as dicotomias, principalmente tudo o que seja, que se revista de uma certa dualidade, é caro a estes seguidores deste estilo de música. Muito bem. Professor, dizia aqui o Fernando que a relação que a nossa cultura, enfim, latina tem com a morte não é exatamente a mesma que outras culturas têm. Totalmente diferente. O que é que tem essa percepção também? Há civilizações em que, em vez de enterrar o morto horizontal, é de pé. Outros é de cócaras. Portanto, até relativamente à posição, há variações. É claro que há toda uma ancestralidade que leva a encarar um fenómeno comum, que é a morte. Que é o desejo de não morrer maioritário. Porque faz parte da nossa vida o instinto de conservação da vida. Nós, quando nascemos, a primeira coisa que fazemos é começar a berrar, queremos mamar, para não morrer à fome. Alguns, depois, pela vida fora, querem continuar ou não. Mas isso já é. Portanto, o instinto de conservação da vida é liminar, faz parte da estrutura da personalidade de qualquer cidadão, de qualquer cultura, transversal ou longitudinal, no espaço e no tempo. Há desvios, há exceções, mas aí já estamos a entrar em situações marginais. Como digo, o instinto de conservação da vida é uma das estruturas fortes que todos nós trazemos ao nascer. Depois haverá, digamos, alguma influência genética, e sabemos hoje que há comunidades onde o suicídio é muito mais prevalente do que noutras comunidades. Há famílias em que há mais casos de suicídio do que noutros. Ora bom, isso até mesmo cá em Portugal, há determinadas zonas mais para o sul, Alentejo, não é? Odmira, onde na realidade, endemicamente, o suicídio é prevalente. Já não constitui uma normalidade. Tomar conhecimento que este ou aquele outro não haverá apenas um problema genético, também os problemas
culturais são importantes, quando na realidade nós caminhamos para a solidão, para o isolamento, é um ingrediente muito positivo para a vontade de morte. Quando culturalmente eu estou reformado, vou para o café ou para o tasco, jogar as damas com o meu amigo, e o meu amigo que também está reformado morreu, eu fico só. Não tenho qualquer ligação afetiva com mais ninguém. E esse isolamento, se efetivamente do ponto de vista genético eu tenho alguma propensão, estão todos os elementos conjugados para que, na realidade, o indivíduo vá para o suicídio. Felizmente, nós só somos 30% de genética, todos nós. Se fôssemos 100% de genética, estávamos desgraçados. Tínhamos que ter os defeitos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e assim para trás até o Noé. Porque quem entrou para a arca, safou-se. Quem não foi, morreu afogado. Ora bom, mas só somos 30%, sabemos hoje. Os outros 70% são preenchidos pela aprendizagem, pela educação e pela interação com o meio. O meio ambiente joga connosco como nós jogamos com o meio ambiente. Por isso é aquilo que nós somos em termos da personalidade. Ou um indivíduo que consiga gerir toda esta série de energias, naturalmente que o instinto de conservação da vida está diminuído, não vem ao de cima. Há muitos outros fatores, portanto, quer dizer, no espaço e no tempo. Nós vemos agora que a taxa de suicídio entre nós portugueses está a aumentar muito. Nem precisamos de mudar de terreno. A umidade parece que é a mesma, o sol também e o calor, mas haverá outros fatores circunstanciais relacionados com aquilo que se diz a crise. Melhor dizendo, com a maneira como cada um encara a hipotética crise, faz um balanço existencial, tem medo, tem vergonha, tem receio, e o medo mal gerido também leva a perturbar, digamos, o equilíbrio de forças do prazer existencial de viver ou não. Obviamente, o que disse o Fernando é na realidade, é a dúvida, é isso mesmo. É a dúvida, a incerteza que leva muitas vezes à cultura da morte. Nós estamos todos atuais aqui em Aveiro, porque na realidade este século é o século da morte. O século passado, o século XX, foi o século do sexo. Foi pertinente tentar acabar com o tabu do sexo e conseguimos. Acabamos com o tabu do sexo para criar outro tabu. O tabu do sexo ter deixado de ser tabu. Porque uma coisa é verdade, é que a humanidade nunca viveu sem tabus, nem pode viver sem tabus. Faz parte da sua existência. Ora bom, em relação à morte, é o tabu que estamos agora habilitados a discutir sobre todas as vertentes. A eutanásia, a legitimidade, a ânsia, o direito a morrer. Não há direito a morrer. Porque se houvesse direito a morrer, nós teríamos o direito de não morrer. Agora, como nós queiramos, não, vamos morrer, quando falam para aí o direito a morrer, não há direito nenhum a morrer. Só há um direito quando o outro lado da moeda também é uma hipótese possível e favorável. Portanto, na realidade, a procura existencial, depois temos que balancear os comportamentos, a moral, a ética, as tradições, os costumes, com a lei. Se em regra a lei coincide com aquilo que nós pensamos, temos uma existência mais ou menos pacífica. Quando há uma divergência total, há uma série de conflitos e que, quer a lei permita, quer não, muita gente fina com a morte antes de, numa espécie de apoptose, ou seja, de uma programação celular para que a morte surja, antecipa o fenómeno. Isto varia tudo no espaço e no tempo, como disse o Fernando. Aqui há pouco tempo não era possível fazer um enterro religioso a um indivíduo que se suicidava. Hoje é. Ali lá para cima houve um conflito há 2 anos muito curioso. Um indivíduo suicidou-se e o Sr. Abade não quis fazer o enterro. Não quis fazer o enterro e não havia possibilidade de fazer o enterro. Foi preciso chamar
a GNR, foi preciso o arcebispo, o bispo de Braga interferir para ir outro padre para fazer o funeral. Porque hoje, sabiamente, a Igreja deu a volta à dificuldade. Se o indivíduo acaba com a morte, com a vida, digo, é porque não está no seu juízo. E se não está no seu juízo, não é responsável. E se não é responsável, não se lhe pode atribuir qualquer espécie de valor. Inevitabilidade religiosa, não é? Claro, Moral. exato. Por outro lado, há uma dificuldade bastante grande, já que falei na eutanásia, em vir a aceitar a eutanásia, porque a lei criminaliza o suicídio, ajuda ao suicídio. O suicídio atualmente não é crime para o próprio, mas é para quem incitar ou ajudar no suicídio. Ora bom, como na realidade ainda a lei fala neste pendor, não será possível para já legislar sobre a eutanásia. O professor falou de Noé. Há um humorista francês, Georges Wolinski, que tem uma frase deliciosa que ele disse: o primeiro homem que morreu deve ter ficado verdadeiramente surpreendido. Exatamente. Fugiu à normalidade. Fernando, também sentes isto, que a morte é se calhar o último tabu que nos resta. Depois do sexo, que enfim, já não constitui tabu, no sentido, por exemplo, em que é talvez muito mais provável que se esconda a morte de uma criança do que propriamente o sexo ou a atividade sexual, e vemos até pelas televisões, não é? Parece que há um medo de que as pessoas se apercebam que podem morrer. Sentes isso? Eu devo fazer uma distinção, portanto, na minha atividade profissional, que é o rock e o metal, portanto, nós, por definição, tentamos de alguma forma estar confortáveis com os tabus, falar sobre eles, faz parte do estilo de vida, por assim dizer. Como homem de família e pai há um ano e pouco, tentei de alguma forma também saber e conhecer como é que se lida com essa situação, especialmente quando se tem uma criança e quando se, basicamente, daqui a uns tempos se terá que se explicar as coisas difíceis. Mas em conversa com um psicoterapeuta, o meu amigo, lá está a genética, a programação, a influência do meio, aquilo que nos faz crescer e que nos torna pessoas e que nos dá a identidade desde muito cedo. De alguma forma essas coisas aparecem sem nós sermos os decisores ou não desses timings. Por exemplo, as birras infantis que começam, pronto, depende da criança, não é? Isto também não é profundamente exato, mas muitas vezes... Penso que havia muito ou pouco metal em casa. Mas já começa a ouvir algum e por acaso está um bocadinho mais calmo, portanto, foi o efeito contrário. Mas lá está, a própria criança no seu crescimento, que é bastante acelerado, bastante rápido, quer metabolicamente, quer noutros sentidos, percebe-se a sua finitude e percebe-se também, não filosoficamente ou não, mas de alguma forma, a sua finitude, da capacidade de morrer, de alguma forma, e aí a gestão desse medo, segundo como me explicou este meu amigo, é que cria também muito desses momentos de birras. Lá está, o reconhecer muito cedo de um fim e de uma limitação. Portanto, eu pessoalmente e profissionalmente não convivo com a morte enquanto um tabu e provavelmente, como é a minha experiência, vou tentar explicar depois quando a altura chegar. E todas as situações em que tive de alguma forma que lidar com a morte, não é? Também tentei ter um comportamento, não diria, pronto, a morte, principalmente o ente querido, é sempre uma coisa que se sente violentamente, não é? E que aí, digamos, entram outros fatores, a nossa experiência pessoal, a nossa educação, os nossos valores, mas eu sempre tentei, de alguma forma, também ter um lado um bocadinho mais pragmático nesse aspecto, porque, por exemplo, quando morre, eu tenho a experiência da minha avó que morreu em casa, além de toda, e eu estive com ela até o último momento,
além de toda a comoção que é, depois há a parte de telefonar, de avisar a polícia, por aí fora. Eu sempre tive alguma capacidade, até já os acidentes que tivemos na história, felizmente nunca aconteceu nada a Municipal, mas aconteceram às outras pessoas que estiveram envolvidas nesse... Portanto, pela minha experiência de vida, temos que saber lidar também com a morte e com as suas consequências menos espirituais, por assim dizer. Portanto, é bom haver uma informação e é bom haver um certo afastamento desse tabu. A nível da sociedade, a nossa sociedade, por eu não gosto porque também me integro nela, mas de alguma forma também, quando são estes assuntos grandes e inexplicáveis, continua a haver um certo tabu que também é fomentado por alguma preguiça em de alguma forma em debater estes assuntos. Hoje é uma exceção, que realmente há muita gente reunida para falar de morte, o que não deixa de ser curioso, mas lá está, talvez seja essa dúvida que traz as pessoas aqui também, mas sim, talvez seja um tabu, se bem que eu não sei se estou muito orientado para ler coisas sobre isso, mas penso que a morte, sobre outros diversos aspectos, começa a ser um assunto do qual se está a falar muito agora, neste novo século. Inclusivamente, eu estou a ler um livro de um jornalista norte-americano. Ele já escreveu um livro que era A Terra Sem Nós. O último nome dele é Weissman. Ele escreveu um livro chamado Countdown, Contagem Decrescente, em que tenta analisar, viajou o mundo todo, qual é a população optimal ou a população perfeita a nível de números para que a Terra continue a funcionar, os seus recursos naturais. E muitos capítulos e muita gente que ele entrevista, principalmente da área da agricultura, da política, por aí fora, não entrevista muita gente das artes, nem fez um estudo e um livro mais orientado para os recursos. E vê-se muitas vezes a morte, e se fala disso, como uma espécie de regulador natural que de alguma forma vai ter que vir resolver um assunto, entre aspas, que nós, com a nossa evolução desmedida e o esgotamento dos recursos naturais e por aí fora, e é muito curioso porque lá está, permite-me a mim, através dessa leitura, imaginar um cenário malthusiano, com toda a carga negativa que isso foi ganhando na nossa sociedade, como uma espécie de salvação possível para a humanidade. Portanto, eu acho que é sempre bom conhecer. O Sapere Aude sempre foi um dos meus lemas. Foi por isso também que fui estudar filosofia, um bocado romanticamente encantado por esse lema, e temos, sem dúvida, que conhecer e nos informar da morte, porque lá está, este século pode ser um século da morte, não quero dizer aqui fatalista, num sentido figurativo, mas pode ser um século da morte também num sentido bastante real. O Fernando falou aqui desta questão do aumento da população, enfim, também da questão tecnológica ou científica, e de facto nós vivemos um pouco entre estas duas balizas. Por um lado, fala-se muito de uma catástrofe ecológica, nuclear já se falou mais, mas enfim, todo tipo de catástrofes que poderiam, de um momento para o outro, ou em relativamente pouco tempo, terminar com a existência humana no planeta. Mas, por outro lado, também ouve-se com alguma frequência notícias ou até especulações científicas de um aumento desmesurado do tempo de vida, de formas de rejuvenescer até, agora há pouco tempo, experiências feitas com ratinhos em que conseguiram aparentemente rejuvenescer os músculos e tecidos do corpo. Fala-se até de outro tipo de práticas, como por exemplo de passar a consciência do indivíduo do nosso cérebro para um computador e manter aí a consciência. Como é que, em primeiro lugar, acredita neste tipo de perspectiva e como é que vê a forma como a ciência tenta tratar a morte? Eu começo por dizer que acredito em tudo, porque a minha experiência
levou-me a abolir do meu léxico a palavra impossível. Porque têm acontecido coisas impossíveis no dia-a-dia, que se eu dissesse que eram impossíveis, ficava extraordinariamente perturbado. Portanto, acredita em tudo, substituo por improvável. A probabilidade será da humanidade aceitar ou não aceitar propostas de uma evolução tecnológica a uma velocidade impensável. É facto que foram feitas experiências em ratinhos, o ratinho tem sido feitas muitas experiências e continuarão a ser, e não só em ratinhos, mas, para além disso, já que falo em ratinhos, eu não sei o que será o nosso futuro numa perspectiva sociológica. Porque já é possível, pelo menos eu conheço 30.000 ratinhos, em que se juntou um ovo de um ratinho e de uma ratinha, com outro ovo de outro ratinho e de outra ratinha, e colocou-se numa placa, misturou-se aquela massa biológica, colocou-se aquela massa biológica noutra ratinha, e, ao fim do respectivo tempo, nasceu uma série de ratinhos, em que o focinho era escuro de um lado e o outro, a metade, era clarinho. E as costas dos ratinhos é como se fossem zebras, uma faixa clara, uma faixa escura, etc. Eu não sou propriamente o rato Mickey, mas numa antecipação não tenho coragem de negar que estas experiências feitas no ratinho não possam ser acumuladas no ovo de um casal com outro ovo de um casal, e não sei o que será o nosso futuro. Sei que nessa altura a parentalidade terá uma noção totalmente diferente. Quem é o pai? Sociedades por cotas, não é? Pode ser sociedades de cotas, 20%, 30%. Não sei. Estamos a aproximar dos 120. E por curiosidade, a Bíblia, no Antigo Testamento, já faz uma referência aos 120 anos de probabilidade da vida, que depois disse. Intuição, talvez. Hoje a intuição é um valor extraordinariamente valorizável. Ora bom, quer dizer, na realidade, tenho a impressão de que nós não temos bem consciência daquilo que se passa à nossa volta. Vocês bebem uísque, cerveja, vinho, etc, etc. E não se preocupam nada. No entanto, eu vou-lhes dizer que ingerir 30 gramas de álcool por dia, o que será de amador, porque há muitos portugueses que bebem 100 gramas por dia, mas se ingerirem 30 gramas de álcool por dia, o prejuízo é equivalente a receberem 100 vezes de reatividade que a Comissão Internacional de Energia Nuclear consente. E andam aí aflitíssimos com as radiações nucleares e não sei o que mais, e relativamente ao álcool, não queriam. Ora bom, portanto, quer dizer, a ciência, à medida que nos vai dando mais conhecimento, dizia Jean-Jacques Rousseau, que só nos traz infelicidade, e eu acho. Mas acredita nessa possibilidade de que um dia matemos a morte, da morte, de conseguirmos... Para já, na base do conhecimento científico disponível, mais do que 120 anos seria improvável, porque os mecanismos de degradação, de degenerescência celular, levaria a que a célula nervosa estivesse em tal estado que com 120 anos todos seríamos dementes. Ora, uma sociedade totalmente demente não tinha capacidade de se gerir, nem individualmente, quanto mais coletivamente. Para já.
não sei as modificações que, do ponto de vista da microbiologia, possam vir a ser alcançadas para contrariar aquilo que se considera hoje como apoptose, ou seja, a capacidade prévia determinada da existência de uma célula que será degenerável a partir. É por isso que há famílias em que se morre muito cedo e famílias em que se morre muito tarde, porque há um gene que vai conduzir todos estes processos biológicos. Só voltar a relembrar, se tiverem questões, peçam os cartões e escrevam-nas. Daqui a 10 minutos ou 15 vamos passar à parte das perguntas do público. Franco, há pouco disseste, e eu também já tinha ouvido numa entrevista, tu estudaste filosofia na universidade, e tu disseste que se não fosses músico, gostarias de ser professor de filosofia. Era uma coisa que imaginavas a fazer. Era, do secundário. Do secundário. E eu lembrei-me de Cícero, né, que dizia que filosofar é aprender a morrer. Esta ideia. E mesmo do exemplo de Sócrates, né, que a sua morte é o seu derradeiro acto filosófico. A relação que tens com a filosofia passa também por aí, e por outro lado, achas que o facto do tratamento dos temas que tu tratas na tua música e na tua poesia são também de alguma maneira uma forma de aprender a coexistir com a morte ou eventualmente de aprender a morrer? Sim, a morte é um objeto filosófico que perdura desde o início do pensamento. Heidegger também dizia que somos seres para a morte, temos essa potência inevitável dentro de nós. Mas eu, por acaso, quando fui para a filosofia e também o que escrevo com Municipal, apesar da morte ser um assunto, eu acho que quero ou que queria mais aprender a viver do que propriamente, e aprender a viver, sem dúvida, que um dos conhecimentos que nos possam ou não ser úteis, não é? Porque também a morte é algo tão, de vez em quando, tão repentino e tão definitivo que, lá está, estamos a imaginar uma morte por velhice, e sim é provavelmente por causas naturais. A filosofia poderia, de alguma forma, pacificar os últimos anos, ou de alguma forma ser uma voz ou uma companhia para lidar, por exemplo, com a solidão que muita gente atravessa. Mas eu continuo convencido de que o facto de falarmos dos assuntos, de mexermos nos assuntos, e é uma pergunta que me fazem muitas vezes, porque a música popular, de vez em quando, até de uma forma camuflada, tem assuntos muito sérios e tem contribuições poéticas muito interessantes. Sei lá, há canções completamente insuspeitas que toda a gente ouve na rádio e que, se as pessoas estão ao trabalho de ler a letra, são letras sobre morte, sobre relações com morte, de vez em quando sobre serial killers. Por exemplo, o Hotel California dos Eagles, que toda a gente conhece, é um hotel onde as pessoas entram e nunca mais saem. Pronto, mas lá está. Portanto, há sempre esse aspecto. E uma das perguntas que fazem muito é a inevitável pergunta: porque é que dedicas a isto, porque é que escreves sobre isto, há tantas coisas para escrever. E nós sempre nos batemos, principalmente quando estamos em sítios em que a nossa natureza, enquanto banda, enquanto pessoas, não é tão bem compreendida, um bocado por uma coisa que vamos também à procura em filosofia, que é, de alguma forma, abordarmos todos os aspectos que definem o homem. Sem dúvida que a morte define a vida de alguma maneira. Portanto, eu, quando fui para a filosofia, não foi bem para aprender a lidar com a morte, mas muito mais para aprender a lidar com a vida, sendo que a morte tem, sem dúvida, um condão muito grande de condicionar o nosso comportamento em vida. Há sempre aquela questão, tipo,
sei lá, acho que toda a gente já pensou em morrer, toda a gente já pensou como é que seria a sua morte. Isso não nos torna ser especialmente mórbidos, mas essa curiosidade é o que eu quero dizer, é bastante comum. Eu penso que as pessoas fazem isso exatamente porque gostam de estar vivos e gostam de tentar, de alguma forma, atenuar os efeitos de uma coisa tão violenta que acaba exatamente com aquilo que nós podemos experienciar. E como tal, é essa curiosidade que me move, mas mais da forma como a morte interage com a vida, do que provavelmente até da outra virando um bocado a questão, não é? Portanto, não sei bem qual é a influência da vida na morte, percebes? Há bocado falávamos de cadáveres que têm uma boa vida ou não, lá está, é relativo, mas sem dúvida que o facto de sabermos e da filosofia apontar, e a filosofia apontou muitas coisas revolucionárias ao pensamento e à nossa maneira de estar e de fazer e de organizar o mundo, mas em relação à morte, apesar de haver muitas maneiras de a observar, é um tema que filosoficamente também não se pode fazer um progresso assim tão grande, percebes? Temos uma cortina, não é? Temos uma cortina e eu penso que pensar sobre o que está a falar dessa cortina é uma atividade, sem dúvida, essencial, mas lá está, nós só podemos de alguma forma utilizar esses pensamentos, essas ilações, essas especulações de vez em quando, do lado de cada cortina, porque do lado de lá nós não sabemos ou não acreditamos que nos vá servir de alguma coisa, mas também há muita gente que acha o material filosófico que se pensa inútil, de alguma maneira, há sempre essa discussão sobre o que é que uma pessoa anda a aprender em filosofia, ou o que é que pode ser ensinado ao passado, e há filósofos que se preocupam, desde os antigos até aos contemporâneos, muito com a morte, mas lá está, nós vamos tirando mais os famosos soundbites agora, não é? As frases, do que propriamente um ensinamento. De vez em quando até fora do campo da filosofia, até no campo da história, por exemplo, conseguimos, e claro, da ciência, conseguimos informações que também nos permitem saber o porquê de alguma evolução até pictórica dos mortos, ou semântica da morte, etc. Eu penso que não existiam almas penadas até os mortos começarem a ser enterrados. Esse conceito foi criado a partir de uma certa deambulação que tinha que ver com o facto de onde os colocavam pronto, nessa altura. Portanto, há informações que se podem ir recolher, aqui ali, é um assunto presente em, sei lá, incontáveis pensadores e autores e cientistas, mas é curioso que pronto, possamos saber algo, mas não possamos saber aquilo que realmente nós gostaríamos de saber. Eu acho que esse é o grande fascínio e a grande dúvida acerca da morte, é que não nos dá... diz muitas coisas, lá está, como o professor e bem tinha dito, mas que calhar não nos diz aquilo que nós verdadeiramente gostaríamos de saber, que tem a ver com o nosso instinto de conservação, sem dúvida alguma. Sim, ensinar alguém a morrer é ensiná-lo a viver, não é? Era um pouco isso. Há bocado estavas a dizer. Sim, sem dúvida. Eu uma vez tive que responder a um questionário para uma revista de heavy metal, era um questionário que se chamava Filosofar. Portanto, sentava um músico com uma montagemzinha, um recortezinho da nossa cabeça, numa figura renascentista sentada assim numa espécie de divã. E há um músico que eu penso, não sei se seria o John Lennon, que, portanto, aquilo era tipo um Q&A, portanto, tinhas as frases, diversos filósofos, músicos, etc., depois tu tinhas que responder com a tua própria frase. E uma das frases, eu não sei se era o Lou Reed, se era o John Lennon, já não me recordo bem de quem era o músico, mas lá está, naquele espírito dos anos 60, anos 70, dizia: eu espero morrer antes de chegar à velhice.
E eu respondi a essa frase. Espero viver antes, se bem também se possa viver a todas as alturas, e a vida hoje em dia tem sem dúvida outro elan também provavelmente nos anos mais de inverno da nossa vida, mas sem dúvida que acredito um bocado nessa frase do Montaigne também. Acho que podemos aprender com a morte e podemos, curiosamente, aprender sobre a vida com a morte, que é uma coisa que não deixa de ser... E é por isso que estamos aqui também. Professor, estávamos aqui a falar desta questão e há o Tolstói, na morte do Ivan Illich, debate ali uma questão, a personagem debate esta questão de nós estamos conscientes da morte, mas não estamos. Nós sabemos que ela existe, mas para os outros. Até há uma brincadeira que ele diz que o silogismo de Caius é humano, os humanos morrem, logo Caius vai morrer. Ele disse isso, ele sempre acreditou nisso, mas para o Caius, não para ele. Até que ponto é assim? Quer dizer, se nós tivéssemos essa plena consciência de que vamos morrer, será que vivíamos como vivemos? As pessoas sabem que vão morrer, de um modo geral. O problema está que o modo emocional de reagir é diferente em cada um de nós. E depende de múltiplos fatores. E como exemplo do que acabei de dizer, vou recordar uma psiquiatra americana, Elizabeth Kubler-Ross, que pormenorizadamente se dedicou a este estudo da morte, suicídio, etc. E quando um paciente de 80 anos, terminal, canceroso, já na fase de aceitação, sem qualquer problema com o desenlace, ele tinha um problema gravíssimo. Uma ansiedade enorme, porque ele não se importava de morrer. Era normal, estava perfeitamente consciente da evolução e da impossibilidade de se manter naquele estado biológico. Mas tinha um medo horroroso, um sofrimento grave. É que não queria ser comido pelos bichos depois de morrer. E cita ela o seguinte: forjou com uma filha do paciente um documento falso em que todos assinaram como se comprometiam a logo que ele morresse, o cremassem. E a partir desse momento, o homem morreu feliz, sem qualquer preocupação, sem qualquer dúvida, porque o problema dele não era o dos outros, não era o nosso. O problema dele era apenas que não queria ser comido pelos bichos. Portanto, quer dizer, o modo de reagir emocionalmente de cada um de nós será diferente. Trataremos da informação prévia que tivemos sobre este fenómeno, sobre o problema da morte, se quisermos dizer que a morte que existe, podemos dizer que a morte que não existe, que a morte que é uma porta para entrar noutra vida diferente. E acha que começou a sua primeira intervenção, falou precisamente da vida para além da morte, da quantidade de pessoas que acreditam na vida para além da morte, a nível mundial, certamente, até porque pensamos na percentagem da população que é hindu, onde até a questão da reencarnação está presente, mas mesmo entre nós, nas nossas religiões mais ocidentais, nas três religiões do livro, não é? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo, está prevista uma vida para além da morte. E agora, acha que essa ideia nos ajuda a viver ou nos desajuda a viver a vida? Depende. Para muita gente é um substrato existencial para se tentar, dentro de um princípio de justiça, os mais injustiçados terem uma hipótese de virem a receber justiça num juízo final, por exemplo. Eu não sei, pessoalmente tenho dúvidas, não posso responder exatamente. Depois de morrer eu digo-lhe qualquer coisa. Combinado. Eu não sei se as perguntas já estão... Entretanto, antes de passarmos às perguntas, eu perguntava ao Fernando se tem algumas últimas palavras. Antes de morrer. Sabes que é sempre a última, praticamente quase todos os casos, é sempre
Tem algumas últimas palavras nas entrevistas e por aí fora, e os músicos ficam assim, principalmente quando vamos fazer daquelas viagens grandes e perigosas, ficamos sempre assim a pensar exatamente nas últimas palavras. Não, pronto, vamos responder a perguntas. Lá está, este caso da vida depois da morte. O que sabemos mesmo é que há morte depois da vida. Pronto, isso é, sem dúvida, assunto arrumado. Podemos fazer poeticamente aquela morte em vida, as pessoas, lá está, que estão deprimidas ou que não conseguem, de alguma forma, ter força anímica para viverem, entram em estados, de vez em quando, patológicos e fisiológicos, também nesse sentido. Eu tenho sempre muito essa dúvida, realmente, exatamente como formulaste na pergunta, se ajuda ou se desajuda, porque lá está, eu acho que o facto de conhecermos a nossa finitude é importante. Portanto, pelo facto também das valências e da busca que nós fazemos enquanto homens e mulheres e crianças, eu acho que é importante o fator da morte estar ali um bocado como uma sombra, não é? Um bocado indefinida, mas que nós sabemos que temos até ali, não sabemos quando, realmente esse pânico, não saber, ainda hoje em dia ainda hoje falava disso ao almoço com os meus amigos, não saber quando é que é, se é amanhã, se é daqui a 2 horas, se é uma coisa que realmente é sufocante, de alguma maneira, e uma das coisas que não podemos estar a pensar a toda a hora, mas sem dúvida que no contexto de como foi também de alguma forma inventada, ou pelo menos descrita a vida eterna, tem muito mais a ver com este sentido de repor alguma justiça aos injustiçados, pois também é uma análise um bocadinho difícil de fazer, porque, por exemplo, em Portugal toda a gente se sente injustiçado, portanto todos teríamos que ter, de alguma forma, alguma compensação nessa... E se calhar somos, se calhar somos, nessa vida depois da morte. Portanto, eu dependo das fases da minha vida e do trabalho, etc., mas neste momento aqui sentado, sem qualquer espécie de compromisso, devo dizer que acho que desajuda um bocadinho o facto de estarmos à espera desta continuidade. Para algumas pessoas provavelmente não lhes permitirá fazer aquilo que tem que ser feito, portanto, neste plano terreno, neste plano de alguma forma conhecido e também desconhecido. Por isso tenho utilizando uma palavra, professor, muita parcimónia também em falar sobre uma vida depois da morte, porque não tenho convicções religiosas nesse aspecto e digamos que é um período, por assim dizer, que não me provoca uma grande atividade a nível de pensamento da vida depois da morte. Preocupa muito mais a morte depois da vida e a vida todos antes os da dias. morte. Sim, exato. E a vida antes da morte. Vida antes da morte. Bem, vamos então passar às perguntas do público. E eu começo com uma pergunta que vem dirigida ao professor Pinto Costa. E que vai muito ao concreto. Qual foi a causa de morte mais estranha ou macabra com que se deparou? Já agora, o senhor tem muita piada. É o comentário que aqui está. Já agora, o senhor tem muita piada. É um comentário que veio aqui está. Bem, relativamente à piada, agradeço. Causa de morte, há um certo traquejo que nos obriga a distanciar o problema afetivo de um caso de morte com o problema técnico, com o problema profissional. É claro que quanto mais ilógica no espaço e no tempo é uma interpretação da morte, mais essa choca. Não posso individualizar este caso ou aquele caso, mas, falando concretamente, um idoso que é morto com violência para lhe roubar 100 euros
eu acho que é extraordinariamente chocante. A violação de uma criancinha seguida de morte também me impressiona. Ora, concretamente, a maneira consoante eu, no meu percurso profissional, encarei é difícil de dizer. Como limite, posso dizer que houve uma aluna minha, brilhante, e que morreu de acidente de viação. E para mostrar o balanço da afetividade e do profissionalismo, eu recusei-me a fazer a autópsia dela, mas recusei-me a entrar no necrotério porque não a quis vir morta. Quis permanecer com a imagem dela consoante ela era. Portanto, tirando isso, à medida que nós vamos contactando com o cadáver, que vamos falando, como disse, com o cadáver, que vamos tentando perceber numa perspectiva científica qual foi a causa da morte, porque à partida, tipo guidelines, linhas gerais, há uns determinados protocolos que nós temos que seguir, a afetividade fica desviada, fica mascarada e nós estamos mais ligados para o profissionalismo, e é por isso que é possível que um indivíduo faça milhares de autópsias sem sussurrar, porque senão era perfeitamente impossível. Como disse já há pouco, nós, por um mecanismo de rejeição psicológica, acabamos de encontrar um certo humor na vida, no dia-a-dia, e se calhar as piadas que me encontraram estão muito marcadas na minha personalidade por ter lidado muito de perto com a morte. Muito bem. Próxima pergunta, que eu se calhar vou aqui dirigir então ao Fernando, é a seguinte: não será que existem outros tipos de morte? Outras formas de morrer antes de se morrer efetivamente? E não será que esses tipos de morte antecipada, entre parênteses, emocional, antecipam mesmo a morte física? Eu há pouco falava um bocadinho disso. Pronto, a morte física e a morte clínica, apesar das suas nuances, como o professor disse, é uma coisa, pronto, assunto mais ou menos arrumado. A morte em vida, já entramos no domínio, sei lá, das ciências humanas e sociais. Eu acredito nela, claro. Não é uma morte permanente, porque o facto de estarmos vivos permite-nos a opção do otimismo, porque de vez em quando o otimismo é apenas uma opção. Lá está, nós não podemos andar a pensar na morte todos os segundos, não é? Porque assim não conseguiríamos viver, e realmente, para além do instinto de conservação do ser humano, o instinto de superação é uma coisa que ainda nos define de alguma maneira e nos distingue também. Mas sim, acredito nessas mortes que de vez em quando nem são sentidas pelas pessoas que estão ao nosso lado. E são uma morte perfeitamente solitária e interior, mas que permite sempre, essa sim, o fenómeno ou da reencarnação, da ressurreição de alguma maneira. Portanto, eu acredito um pouco nesse outro tipo de mortes. Tem uma vantagem sobre as outras, podem ser dolorosas, mas não são definitivas. Sim. Essas sabemos que pode haver vida depois de... Exatamente, e que pode haver algum cuidado, são difíceis de lidar de alguma maneira, mas é uma morte poética, uma morte da alma, por assim dizer, que é grave também, mas que não é terminal, digamos assim. Muito bem. Próxima pergunta: quando é que se está morto? É quando o coração para ou a última célula do nosso corpo morre? Quando é que o eu realmente desaparece e se determina que aquele ser está morto? Ora bom, parafraseando a Lili Canessas, está-se morto quando não se está vivo. A paragem definitiva da respiração e da circulação, conceito clássico, milenário, contrapondo-se à morte aparente, ou seja, quando, ao olhar para um corpo, parece que ele que está morto,
em boa verdade, ele pode não estar morto, o que até obriga a execução de certas manobras, podendo haver problemas de responsabilidade profissional e até de responsabilidade civil, quando, em termos de cidadania, nós não prestamos a atenção, o mínimo de cuidados, num caso desses. Hoje o conceito é mais alargado, porque verificou-se que, havendo lesões irreversíveis no tronco cerebral, o tronco cerebral, uma estrutura no cérebro que liga o encéfalo, o cérebro propriamente, com a medula, havendo aí umas lesões irreversíveis, é possível que o corpo continue a respirar e a circulação continue também a existir, o coração a bater, e, portanto, vamos contrariar o caso clássico da paragem definitiva da respiração e da circulação. É esse chamado critério de morte cerebral, que, em bom rigor, não é a morte do cérebro, mas sim a morte do tronco cerebral. O cérebro ainda não está morto, mas o tronco cerebral, aquelas lesões necróticas irreversíveis, implicam que o indivíduo, se não estiver ligado à máquina, o indivíduo tem a respiração e a circulação parada. Este é o conceito hoje atual, que a nossa própria lei já reconhece, que mesmo que o indivíduo esteja a respirar e a circulação, o coração a bater, feitos uns diagnósticos clínicos de pesquisa de reflexo, etc., não interessa agora estar a pormenorizar, se esses critérios forem encontrados, civilmente o indivíduo está morto. Está morto, e até o prolongamento, perante feito o diagnóstico desta morte, contrariando a chamada eutanásia, considera-se distanásia. A distanásia será o prolongamento artificial da vida quando não há vida, no sentido da circulação e da respiração, quando não há benefício nenhum para que isso aconteça para o próprio. Nós temos alguns casos, se calhar continuamos a ter, mas temos historicamente um bomediano que já estava morto e continuava, digamos, o coração esteve ali uma data de tempo. Temos aqui na nossa vizinha Espanha também o caso do generalíssimo Franco, que estava morto e mais do que morto e continuava presumivelmente como vivo. E não precisamos de sair do nosso retângulo maravilhoso. O doutor António de Oliveira Salazar já estava super morto e ainda estava ligado às máquinas porque não se sabia o que é que se havia de fazer quando ele morresse. Já lhe aconteceu algum morto ressuscitar-lhe, não? Alguém dado como morto, ou é uma coisa que já é impossível acontecer? Comigo nunca aconteceu. Nem poderia acontecer porque eu não cumpri a lei. A lei permite que um diagnóstico da morte seja feito antes ou depois da autópsia. Mas só entravam no necrotério cadáveres quando viessem acompanhados já de um certificado de óbito. De forma que comigo, contrariando a lei, nunca entrou ninguém vivo no necrotério. Agora uma pergunta que eu gosto muito, que é impossível de responder, por isso eu vou dirigir-la a ti. Que é o seguinte, começa com uma citação, e que é: "E no dia seguinte ninguém morreu", que é do livro As Intermitências da Morte, do Saramago. E depois a pergunta do final é: "E se amanhã deixássemos de morrer?" É um problema. Sem dúvida. É assim, eu tenho, para não variar, duas maneiras de responder esta pergunta, mas são ambas o facto das pessoas não morrer ou deixarem de morrer, ou da morte tirar um período sabático, por assim dizer, já trazia um problema incrível ao planeta Terra, muito, muito difícil de resolver, aliás, quase impossível de começar a resolvê-lo, porque lá está, a nossa população em 2013 já excede
por uns fartos bilhões aquilo que deveríamos ter na Terra, sendo que já há 1 bilhão de pessoas que não conseguimos alimentar. Lá está. Já aconteceu anteriormente na história recente, principalmente na história do século XX e do século XXI, que são os séculos demograficamente mais intensos. Portanto, eu acho que se a morte tirasse férias, nós teríamos um grande problema. Podem perguntar, mas as pessoas não morriam, já não havia problema. Mas provavelmente também continuariam a envelhecer, continuariam lá a chegar aos 120 anos, portanto é uma espécie de, não sei se lhe chamo de utopia ou uma distopia, neste caso, a nível emocional, digamos assim, que é sempre as duas maneiras que eu tento, de alguma forma, abordar este assunto. Haveria, sem dúvida, um conflito muito grande entre quem nós não queríamos mesmo que morresse, que fossem beneficiários desse período de ausência do elemento da morte, mas por outro lado também haveria pessoas que não estão conectadas connosco e que não têm ligações connosco, que também teriam esse privilégio de não morrer. O não morrer leva-nos a um absurdo extremamente complexo, porque até há pouco falavas dos filósofos que tentavam de alguma forma, compreendendo, ajudando a preparar para a morte. A morte é realmente algo que, por muito doloroso que seja, principalmente a nível individual e emocional, é algo que não pode deixar de existir. Como regulador também, tanto que no livro do Saramago diversos problemas ocorrem e chega-se a uma situação de calamidade, de calamidade. Claro que a morte, para a maior parte da gente, é uma coisa feia e terrível, mas não podemos estar todos vivos no mesmo tempo, partilhando o mesmo espaço. Portanto, eu acho que é uma pergunta complicada, não é possível de responder, mas acho que se a morte tirasse férias, acho que a humanidade arranjaria uma maneira, provavelmente, de nos matarmos uns aos outros e fazermos nossa essa regulação. Eu poderia, se calhar, ter dito, era tão bonito, porque nós todos lutamos, de alguma forma, não é para vencer a morte, mas para adiar o mais possível para nós e para os nossos queridos, digamos assim, para as nossas famílias e amigos, mas por outro lado pensar num cenário onde não houvesse morte, não seria um cenário bonito, não seria um cenário arcádico, como se calhar provavelmente a pergunta o teria imaginado. A concepção do paraíso e do inferno, do purgatório, não envolve a morte, por assim dizer, não é? Pelo contrário, envolve a vida eterna ou da indecisão. Sim, mas o inferno também. No inferno também é uma vida eterna. De sofrimento. Mas lá está, só nesse cenário muito hipotético é que poderia não haver uma existência da morte. Da forma como o mundo é, como estamos organizados, como estamos formatados, não estou a comparar a morte ao trabalho daqueles animais, insetos, necrófagos, que são horríveis visualmente, mas que têm um papel tão importante. Tratam dos resíduos, não é? Tratam dos resíduos. Aliás, há uma história que eu conto muito rápido. Penso que é, não sei se será na Amazónia, foi uma coisa que eu li neste livro também, que realmente tem muita informação. Mas há uma tribo cujo ritual funerário é deixar exatamente os corpos no cimo de uma serra, numa pequena montanha, para as aves necrófagas fazerem o seu trabalho. Na América do Norte, os índios na América do Norte faziam isso também. Exato. Agora, eu não estou muito bem a situar onde é que eles fariam, mas nessa área já foi detectados problemas no próprio ecossistema, mais emissão de gás, porque não há aquele animal, não há a morte
para fazer essa limpeza de alguma maneira. Portanto, acabando por responder à pergunta, a morte é necessária, pelo menos neste aspecto, calhando nós sempre. Espero que essa necessidade, dessa limpeza, dessa regulação, não me calhe a mim ou a uma pessoa que tenha a minha simpatia. Agora, há bocado o professor também falou da eutanásia. Eu lembrei-me de ter lido, creio que foi no Teófilo Braga, na obra etnográfica dele, que no Minho, se não estou em erro, havia umas senhoras chamadas as despenedeiras, não sei se já ouviu falar disto, que quando havia alguém que estava, portanto, próximo da morte durante muito tempo, dias e dias e dias, estas senhoras chegavam e, com o propósito, digamos, de chorar, ou fincavam os cotovelos no peito do morto até ele deixar o último suspiro, tiravam-lhe as penas, daí serem chamadas as despenedeiras. Portanto, era uma eutanásia, antes de se falar de eutanásia, tiravam-lhe as penas, simplesmente. Era um problema cultural, havia vários métodos, as abafadeiras. Exato. As abafadeiras para, numa situação de benefício, dito, não para o próprio, mas delas próprias, por encomenda. Este problema tenho refletido muitas vezes, efetivamente, sobre esse problema, se não morrêssemos. Se nós não morrêssemos. Não, eu nunca tive oportunidade de conhecer a Amy Winehouse. Nunca calhou. Sou fã da Amy Winehouse. Ela para mim não morreu. Eu vejo-a com muito prazer nos vídeos que tenho dela e nos CDs e DVDs. Portanto, o problema de morrer ou não morrer depende de muitas circunstâncias. Para mim não morreu. Se eu a tivesse conhecido, se tivesse privado de alguma maneira, se tivesse sentido o cheiro dela. O cheiro é um traço da nossa personalidade fundamental, que nós estamos a atrofiar porque utilizamos desodorizantes. E um dos mecanismos de atração ou de rejeição de uns para com os outros é o cheiro que nós temos. Eu não quero ser inconstitucional, portanto vou dizer, eu posso me apaixonar por uma mulher ou por um homem, porque se eu disser só mulheres são inconstitucionais. E tudo se pode conjugar num sentido positivo de atração, mas ao chegar ao limite de sentir o olfato, eu posso correr ou fugir a 7 pés. Portanto, ali nunca senti o cheiro dela, portanto ela para mim continua no limiar vital que sempre teve, que foi só pela imagem e pela audição através dos meios audiovisuais. É claro que o problema, se todos não morrêssemos, eu acho que era uma economia de tempo. Eu, se vivesse 300 anos ou 400 ou mais, escusava de estar a perder muito tempo na net a fazer pesquisas para o antecedente. Porque se eu tivesse a capacidade de memorizar os acontecimentos, eu tinha uma experiência vivencial de séculos ou até de milénios. Claro que se calhar tínhamos outro problema que era o do espaço. Se calhar não cabíamos aqui, se daqui por 400 anos, mesmo a reproduzir-nos muito pouco, se calhar não cabíamos aqui, tínhamos esses problemas de espaço. E até nem tínhamos que comer, nem tínhamos água para beber. Mas, se não for a natureza a nivelar num sistema ecobiológico, pelo menos nós somos imaginativos e temos sempre a possibilidade das guerras para disseminar as pessoas e manter mais ou menos o equilíbrio artificialmente. Mesmo que a natureza se esqueça de nós tratamos de nos matar uns aos outros, não é? Infelizmente. Bem, então, vamos terminar por aqui a sessão. Eu quero lembrar-vos que já temos também a próxima definida. Vai ser numa quarta-feira também, dia 19 de fevereiro. Vamos falar sobre sexo com Richard Zimler, escritora, e com Sofia Abuin, investigadora de sociologia, mas na área da sexualidade. Eu agradeço aos nossos convidados por esta maravilhosa conversa.